pouquinho mais, né, sobre fé. O nosso pastor tem ministrado sobre a fé sobrenatural. E hoje a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre a fé. E o tema da minha ministração é Vivendo a Fé. Porque muita gente fala sobre fé, muita gente sabe sobre fé, porque a gente tem alimento, desse altar sai alimento para cada um de nós, mas poucos nós estamos vivendo a nossa fé nesse tempo. E esse tempo é tempo da gente viver a fé. Que cada um de nós, nessa noite, possamos estar vivendo a nossa fé. Amém? Fé é a decisão de forma incondicional a uma hipótese. A pessoa passa por considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério, objeto de verificação, pela absoluta confiança de que se deposita na ideia ou fonte de transmissão. Isso aqui é a fé, é o significado da fé quando você vai procurar a fé, né, no Google, dicionário, enfim, isso aqui é o significado da fé. E a gente vai lá em Hebreus agora, 11, Hebreus 11, por favor, igreja, que vai definir o que é fé. Vamos ver se está igual, vamos ver se está batendo, né, com essas informações que a gente tem, né, no Google, no dicionário. Hebreus 11, 1, diz assim, amém? Todo mundo achou? Emuná? Emuná? Amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Amém? Então, basicamente, está parecido, né? No Google, no dicionário, vem dizendo que é a decisão incondicional de você acreditar em algo que você não tem critério, você não tem algo, né, vamos colocar assim, físico definindo aquilo ali, mas você tomou aquilo ali como verdade. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e as provas das coisas que não se vê. Porém, você crê. Amém? Então, está batendo. É a decisão que você tem incondicional de acreditar em algo ou em alguém. E a palavra de Deus diz a mesma coisa. Você não vê? Alguém aí consegue ver Deus? Não, mas você consegue sentir, porque você crê, o Espírito Santo veio sobre você, agora você é um ser espiritual, você consegue ter ligação com o mundo espiritual. Amém? Mas foi por meio da sua fé. Se você não tem fé, você não consegue ter o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que você crê no Filho, e aí sim o Espírito vem sobre você. Amém? Então é o firme fundamento, é uma decisão. Cabe a cada um de nós decidir todos os dias viver essa fé que a gente tanto fala, que a gente tanto escuta, que a gente tanto lê, mas pouco se vive. E é por isso que poucas coisas sobrenaturais estão acontecendo. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele não muda e Ele não vai mudar. Só que cabe a cada um de nós exercer essa fé. Quando nós exercemos, nós vivemos essa fé, nós conseguimos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Vamos entender um pouquinho o que tem aquele que vive pela fé. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé. Então, ou você crê ou você não crê. Amém? Não tem como eu ter fé e eu duvidar. Não, eu tenho dúvida ou eu creio. Amém? Aquele que vive pela fé, ele não é impedido pela multidão. Abre a sua Bíblia em Mateus 8, por gentileza. Mateus 8. Que vai falar sobre a história do leproso que foi curado por Jesus. Amém? Mateus 8, 1 ao 4, diz assim. Abriram? Mateus 8, do 1 ao 4, diz assim. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, se o Senhor quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo, eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Esse leproso, a maior dificuldade dele era a multidão. Porque, como a gente sabe, o leproso não poderia estar
onde está a multidão. Ele não poderia estar com contato com as outras pessoas, porque ele era considerado um amaldiçoado, e fora que a lepra era contagiosa, então poderia, né, contagiar as outras pessoas. Ou seja, ele tinha que ser levado para as cavernas, para outros lugares, longe da multidão. Mas a fé dele fez com que ele não parasse por conta da multidão. Qual é a multidão que está impedindo de você viver a sua fé? Às vezes não são as pessoas, mas às vezes são as pessoas. Às vezes você deixa de viver a sua fé por alguém que está dentro da sua casa, alguém que está ao seu redor. Você não consegue exercer a sua fé. Você para por conta dessa multidão. Você não para de crer, você para de viver a sua fé por conta de alguém ou de algo. O que está sendo essa multidão? O que está te impedindo de viver a sua fé? Que tanto você fala, que tanto você lê, que tanto você escuta, mas pouco você está conseguindo viver. Qual é essa multidão? Cada um de nós tem uma multidão que está impedindo. Às vezes não é uma pessoa, mas às vezes é o pecado, às vezes é o passado, que você para e fica... Será que eu vou viver a mesma coisa? Será que vai acontecer de novo? Será que eu vou viver isso aqui de novo? Eu já vivi, foi dessa forma, mas você viveu quando você não tinha Jesus. E agora, quando você tem Jesus? A Bíblia diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém? Ou você crê, ou você não crê. Ou você vive, ou você só fica escutando e lendo. A Bíblia foi feita para ser vivida. Por isso que Jesus veio. Jesus não veio só para nos salvar, esse foi o plano perfeito, amém? Princípio, Jesus veio para nos salvar, mas mais do que vir para nos salvar, ele veio nos ensinar a ser filho. Por isso que ele exercia tudo aquilo que estava escrito. Por isso que o diabo ele não conseguiu tentar ele lá no deserto, porque ele sabia a palavra e ele vivia. Nem só de pão viverá o homem, não adianta eu viver só disso, eu pratico, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, e eu creio nessa palavra. Ou você crê, ou você não crê. Ou você vive, ou você não vive. Não adianta só escutar. Não adianta a gente só escutar. Não adianta a gente só ler. A gente não vai ver o sobrenatural. A fé sobrenatural é isso. Eu vivo a fé. O sobrenatural acontece. E o ministério é o quê, igreja? O ministério é emuná. Um ministério que vive pela fé e vê o sobrenatural. Esse é o significado. Isso é que o pastor cansa de pregar aqui. E por que a gente não está vendo o sobrenatural? Porque a gente não está vivendo a fé. Porque nós não estamos conseguindo viver a nossa fé. Tem uma multidão nos paralisando. Tudo que se levanta nos paralisa. A gente está conseguindo. Vai, caminha. Levanta alguma coisa, não vai. Levantou o pecado, levantou o passado, levantou as pessoas falando, a incredulidade e acabou. Não conseguiu viver o sobrenatural. Porque na hora que estava para acontecer, não exerceu a fé, não viveu a fé. Caiu. Aí volta tudo de novo. A gente fala, volta para o final da fila. Amém? Outra coisa, que quem vive pela fé, vive a fé. Ele acredita, deixa eu virar aqui, gente. Ele acredita, né? Crê, ele confia na vontade de Deus. A Bíblia diz que esse leproso, ele falou assim para o Senhor: se queres, o Senhor pode me curar, me tornar limpo. Ele não ditou para o Senhor o que ele tinha que fazer. Ele falou: Senhor, se você quer, porque eu acredito na sua vontade. Se o Senhor quer, o Senhor pode me tornar limpo. Mas se o Senhor não quiser, já basta. A minha salvação, a minha transformação já basta. Eu estar em contato, eu ter vencido a multidão já basta. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Você tem confiado na vontade de Deus para a sua vida? Ou você tem ditado para o Senhor como Ele tem que fazer? Não vai fazer, Ele é soberano. Enquanto a gente não entender que Ele é soberano, que é a vontade dEle que prevalece, a gente vai continuar ditando para o Senhor e Ele vai falar, tá bom. Ele é educado, né? Então ele vai continuar só ouvindo. Ou às vezes nem ouvindo, porque ele tem muito mais o que fazer, né? É a realidade. Mas é a realidade, a gente quer tratar Deus, falar para Deus o que tem que fazer. O leproso falou: não, Senhor, se o Senhor quiser, porque a tua vontade é soberana. É ela que prevalece na minha vida. Se o Senhor quiser me tornar limpo, o Senhor me torna. Mas se o Senhor achar que eu não sou digno de estar limpo, só estar na tua presença me basta. Tua graça me basta.
A tua graça me basta. A graça do Senhor tem bastado para você? Ou você tem ditado para o Senhor o que Ele tem que fazer na tua vida? Ou você tem falado, Senhor, a minha vontade, eu quero. Não, é se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, me torna limpo. Mas se não quiser, a tua graça me basta. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, mas a gente esquece dessa parte, né? Da vontade de Deus. A gente só quer bom, perfeito e agradável. O nosso. Mas a Bíblia, antes de dizer que é perfeito e agradável, bom, perfeito e agradável, ele fala, vontade do Senhor, não é a minha, não é a sua. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. A Bíblia diz assim, ó, mais do que você pensa, mais do que você vê, é o que o Senhor tem para você. Mas, porque nós somos imperfeitos, Ele é santo, Ele é soberano. Por isso que a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. E você quer trocar essa boa, perfeita e agradável pela tua, pela minha, que é imperfeita, que é desagradável, que não é bom. E a gente fica trocando a perfeição de Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus pela nossa. Tão fraca, tão pequena. Amém? Glória a Deus. A gente falou, né, sobre o leproso. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre Abraão. Continue em Hebreus aí, quem não consegue voltar em Hebreus, vamos voltar em Hebreus, que a gente abriu Mateus agora, né? Vamos voltar lá em Hebreus, que vai falar um pouquinho sobre por que Abraão foi o pai da fé. Deixa eu ver aqui. Hebreus 11, 10. Hebreus 11, 10 diz assim: porque esperava a cidade ter... Deixa eu ver. É isso mesmo. Porque esperava a cidade que tem fundamento no qual artificial... Não, desculpa, construir a Deus. Perdão, não é isso, não. 8, me perdoe. 8, 11, Hebreus 11, 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar onde havia recebido por herança, e saiu sem saber para onde ir. Aquele que vive a fé, ele confia na voz de Deus. Abraão, ele confiou na voz de Deus. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele escutou uma voz e ele confiou nessa voz. Ana, mas eu confio na voz de Deus. Então, por que não está obedecendo? Como é que a gente diz que a gente confia na voz do Senhor, mas a gente não obedece à voz do Senhor? Deus fala, vai para cá, a gente vai para lá. Deus, faça assim, a gente vai... Não, Senhor, eu estou com medo. Não, Senhor, e se não tem si com o Senhor? Vai. É Ele que está mandando, então faça. Se Ele falou, então faça. Ele vai cumprir, Ele é fiel. Amém? Ou você crê ou você não crê. Abraão, ele escutou, é para ir, então vai eu e minha família. Tamanha era a fé, é para ir eu e minha família, vamos todo mundo. Abraão podia falar, não, Senhor, vai só eu, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos eu poupo minha família, né? Não. É a voz do Senhor, eu confio, eu escutei a voz de Deus, nem crente era ainda, se tornou crente. Não, é uma voz, eu sei que essa voz é de um Deus soberano, único, é Ele que eu vou seguir. Vem, bora todo mundo, vai. Vai. Não sabe para onde vai, mas vai. A gente diz que tem fé, a gente diz que crê na voz de Deus, mas a gente não consegue obedecer essa voz. Então, não confia. Porque a gente confia nos amigos que falam, a gente confia nos parentes que falam, a gente vai lá e faz. Aí, quando é a voz de Deus, a gente não quer ouvir, a gente não quer obedecer, na verdade. A gente até ouve. A gente até diz que confia, mas não faz. Não tem confiança, só está dizendo que confia. Abraão, ele confiou nessa voz e obedeceu. Amém? Aquele que confia na voz de Deus, aquele que vive pela fé, ele entrega tudo ao Senhor. Amém? Em Hebreus vai falar assim, ó, em Hebreus também 18, sendo ele dito, em que Israel chamando... Não, perdão,
17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa lhe ofereceu o seu unigênito. A Bíblia vai dizer também que, além de confiar na voz de Deus, Abraão ele entregava tudo para o Senhor. A Bíblia diz que ele entregou a promessa. Depois que ele passou por tudo isso, o Senhor dá o filho para ele e o Senhor pede. Como é que é isso, Senhor? Depois de tudo que eu passei, quando o Senhor me dá a promessa, o Senhor vai me pedir? Como assim? Abraão, ele entregou tudo para o Senhor. Não importava o que era. Ele entregou a promessa. Por que ele entrega a promessa? Porque ele sabia que quem estava pedindo foi aquele que deu. Então, se a vontade de Deus é soberana, aquele que ressuscita dos mortos, ele podia fazer. Ele podia trazer de volta. Ele podia dar outro, não sei, alguma coisa Deus ia fazer. Ele cria nessa vontade soberana de Deus. E, às vezes, a gente não está entregando tudo para Deus, a gente dá uma parte da nossa vida. Não, essa área o Senhor pode cuidar, mas essa aqui deixa comigo, eu faço. Eu consigo. Essa aqui o Senhor cuida, financeiro o Senhor cuida, mas a sentimental deixa comigo, que eu sei. Aí o dedo é podre. Escolhe mal, vive mal, porque não entregou tudo para o Senhor, entregou só parcelado. Não, só essa parte aqui. Não, essa outra aqui da minha saúde também entrego para o Senhor. Mas essa outra financeira, não, deixa que eu compro, que eu vejo, que eu faço tudo que eu quero. Não, ele entregou tudo. É a promessa que o Senhor quer? Toma. É isso que o Senhor quer? Toma. É desse jeito que o Senhor quer? Toma. A gente diz que crê, a gente fala que tem fé, mas a gente não entrega tudo para o Senhor. Como é que Ele vai cuidar? Como é que Ele vai fazer se você não entregou? Se a gente não consegue entregar, só parcelado. O Senhor não quer parcelado. A Bíblia diz que somos dele, é para Ele todas as coisas. É por Ele. Não adianta ser só uma parte. Ele quer a tua vida toda. Ele quer todas as áreas. Ele quer cuidar de tudo. Ele quer ser soberano em tudo. Para de entregar pouco para o Senhor. Entrega tudo. Porque aí você para de sofrer. Que aí você para de chorar. Que aí você para de viver debaixo de regência, de decreto maligno, de coisas ruins. Porque quem está cuidando é Ele. Está no controle dEle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas a Bíblia vai falar que quem ama o Senhor é aquele que obedece, que cumpre os seus mandamentos. Ah, Ana, não está cooperando para o bem. Não está cumprindo. Como é que vai... Aí a gente fala, não, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Vai dar tudo certo. Amém, vai dar tudo certo se você amar o Senhor. Porque amar significa exercer os mandamentos. Amar significa deixar o Senhor ter o controle da sua vida. Amar significa cuidar de vidas, como o pastor falou. Amar significa viver debaixo da promessa, do propósito, dos cuidados do Senhor. Não adianta falar que tudo vai cooperar para o bem se você não ama. Você ama da tua maneira, uma maneira errada. Nós amamos de uma maneira errada. Porque amor não está ligado a sentimento, amor está ligado a decisão. Nunca foi ligado a sentimento, porque senão Jesus não tinha que passar por tudo que ele passou. Ele decidiu, eu vou. O Senhor falou, vai, e ele foi. Ele decidiu. Ele não era obrigado, não, gente. Mas ele falou, eu amo, assim como meu pai ama, de tal maneira que eu vou me entregar por eles. Decisão. Mas a gente ama de uma maneira errada e acha que Deus tem que amar também. E Deus não vai. Ele vai amar da maneira certa. Vivendo debaixo de propósito, vai cooperar para o bem. Vivendo debaixo da promessa, da palavra de princípio, vai cooperar para o bem. É Ele que falou, não fui eu, é a Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqueles que vivem, pela fé, não tem medo, mas sim coragem. Vamos abrir agora em Juízes, que vai falar sobre... Profetiza Débora. Amém? A gente falou sobre os homens da Bíblia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres, porque a Bíblia não é machista. Amém?
Glória a Deus. Eu vi isso no Instagram, fiquei tensa. Aí uma menina crente, né, usada por Deus, foi lá e debateu biblicamente sobre isso, que umas abençoadas feministas estavam dizendo que a Bíblia era machista. Aí ela foi usando aquele versículo, né, que mulheres sejam obedientes ao seu esposo. Aí ela fala, mas nesse mesmo versículo embaixo está dizendo que os homens têm que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você tem noção do que Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela. Então a Bíblia não é machista, não. Falei, amém, Jesus, adoro isso aí. Eu falei, glória a Deus, amém. Aí foi uma loucura. Eu falei, amém, é isso aí. E usando a Bíblia, ela falou, aí ela falando que... Como é que a Bíblia é machista se Jesus fala que o homem que maltrata a sua esposa, suas orações não são ouvidas? Como é que você quer me falar que a Bíblia é machista? Você que nunca leu a Bíblia. Eu falei, amém, essa é das minhas. Vem cá que eu vou te seguir. Agora eu vou te seguir. Adoro. Quer me deixar irritada essas bandeiras, né? Porque isso é falta de identidade. Quando você sabe quem você é, você não precisa ficar provando e nem balançando bandeira. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Juízes 5. Todo mundo abriu, menos eu, né? Falando. Todo mundo abriu, menos eu. Juízes 5. Juízes 5, 7. Diz assim: cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, e me levantei, e sendo escolhida, e se escolhia Deus, logo a guerra estava à porta. Vi-se por isso o escudo, a aliança entre 40.000 Israel. O meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo e louvaram ao Senhor. Amém? A Bíblia vai falar sobre Débora, né? Ela era juíza, profetisa, se tornou juíza de Israel. E a Bíblia vai falar sobre a coragem dela. Ela creu, ela foi chamada e ela foi viver o seu propósito. Ela não teve medo, porque ela cria no Deus que a chamou. E ela conseguiu, junto com, né, um israelita também, né? Me fugiu o nome dele agora. Nossa, é difícil o nome dele. Cícero era o rei, né? Baraque, muito bom. Obrigada, Andréia. Cícero era o rei. Junto com ele, venceram, ganharam a guerra, né? E aí, isso me chamou a atenção nela, que ela viveu a sua fé. Ela não parou pelo medo. Ela era uma mulher. Ela não tinha visão nenhuma, no caso, força, né, de guerra. Porém, ela cria no Deus que a chamou. E aí, Baraque fala, eu vou só se você for. Ela falou, então eu vou. Se é para ir, vamos. Quem me prometeu é fiel para cumprir. Eu não vou recuar. Se o Senhor mandou eu falar e você está falando que só vai comigo, eu vou com você e a gente vai vencer. Amém? Amém? E a gente vai vencer. E a Bíblia diz que ela, juntamente com ele, derrotou. E outra mulher, Jael, se eu não me engano, foi a que derrotou também, que matou, no caso, o rei. Outra mulher cheia de fé e de coragem. Porque quando a gente vive a nossa fé, a gente tem coragem. Ela matou o rei Cícero com uma machadada, né? E eu falei, nossa, que mulher corajosa, que mulher cheia de fé. Um homem que usava as mulheres como objeto, duas mulheres usadas por Deus foi o que destruiu o exército e ele. Isso significa o quê? Que a nossa fé, ela não deixa que a gente tenha medo. O que está te paralisando? O que está te deixando paralisado? O que está impedindo de você viver a sua fé? O que está deixando? Deus já falou, Deus já disse como é que vai ser, Deus já te deu a planta toda, mas você não consegue porque você tem medo. Que fé é essa? Que vivência de fé é essa que o medo te paralisa? Que você não consegue viver o propósito de Deus por conta de medo. Quem tem fé, quem vive de fé, não tem medo, mas sim coragem. Amém? Seja como Débora, seja como Jael, tome posse. Tome posse do poder, da unção, daquilo que Deus te deu e viva. É tempo de viver o propósito de Deus para a nossa vida. Amém?
Aquele que vive da fé, ele não aceita as setas dos inimigos. Amém? Lá em Efésios, não precisa abrir, não. Efésios 6:16 diz assim. Só um minutinho. 6:16. Quem quiser anotar. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém? É por meio da sua fé que você vai anular todas as setas que o diabo tem jogado sobre a tua vida. Por que ele tem conseguido? Porque você não tem usado o teu escudo. Mas a partir de hoje, o Senhor está dizendo que é a sua fé que vai impedir do diabo tocar na sua vida, na sua família, no seu emprego, no seu trabalho, na sua saúde, no seu emocional. Usa a tua fé, porque ela é o escudo. Se o diabo está conseguindo lançar seta, é porque você não levantou o escudo da fé. Se o diabo está conseguindo te atingir, é porque o escudo não está lá, te guardando. Mas hoje é noite de você viver a sua fé e falar: diabo, você não tem poder sobre a minha vida. As suas setas não me atingem, porque o escudo da minha fé, Cristo, o sangue do Senhor está sobre a minha vida. A Bíblia diz que você tem autoridade. Essa autoridade foi dada pela fé em Cristo. E por que o diabo tem feito o que quer com você, com a sua vida, com a sua família? Por que o diabo tem conseguido tacar as setas? O Senhor te dá discernimento, o Senhor te dá autoridade e o diabo continua atacando. O Senhor está dando discernimento, está dando autoridade, você está vendo o que o diabo está fazendo, mas não coloca a fé, não coloca o escudo da fé. Mas hoje é noite de você dizer para o diabo: acabou a bagunça. Eu tenho fé, e essa fé me impede das tuas setas virem sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Aquele que vive pela fé é fortalecido. Amém? Lá em Hebreus 6 também diz assim, que a nossa fé é que agrada o Senhor. Amém? É por meio da nossa fé que nós agradamos o Senhor. E em Neemias 8:10 diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Sua fé, ela agrada o Senhor, ou seja, ela deixa o coração de Deus alegre. Amém? E a Bíblia diz lá em Neemias que essa alegria vai te fortalecer. A sua fé, a sua vivência com a sua fé, você viver a sua fé, vai te deixar fortalecido. Se estamos caídos, se estamos enfraquecidos, é porque nós não estamos agradando ao Senhor, ou seja, nós não estamos vivendo a nossa fé. Se as nossas forças estão sendo esgotadas, é porque nós não estamos agradando o coração de Deus. Ou seja, nós não estamos alegrando, nós estamos vivendo a nossa fé. Nós não estamos praticando aquilo que o Senhor nos deu. Nós não estamos vivendo o nosso propósito. Quando a gente não vive o propósito, o qual o Senhor separou para cada um, somos únicos perante o Senhor. Amém? Ele nos ama incondicionalmente. Ele não ama mais um nem outro. Porém, nós somos únicos. Por isso que cada um de nós temos um propósito. Tudo para a glória do Senhor. Nem mais, nem menos. Mas somos únicos perante ao Senhor. Então, cabe a nós exercer, viver esse propósito. E o Senhor vem se alegrar de cada um de nós. Para que a cada dia possamos estar fortalecidos. Senhor, eu tenho feito. Senhor, libera da tua força sobre mim. A Bíblia diz que a tua alegria é a minha força. O Senhor tem se alegrado de mim? O que eu tenho feito para desalegrar o Senhor, para entristecer o seu coração? Porque eu estou fraca, porque eu estou fraco. E a Bíblia diz que se eu estou fraca é porque eu estou te entristecendo. O que está acontecendo? É a minha fé que eu não estou usando? É o meu propósito que eu não estou fazendo? É princípios que eu estou deixando ser quebrado? Vida com Deus é todo dia. A gente cai, a gente enfraquece, mas a gente se levanta, a gente crê, a gente vive, a gente pede perdão e o Senhor vai, ajuda, fortalece, continua o propósito na nossa vida. Mas se a gente ficar caído e não fazer nada, também não tem como o Senhor nos ajudar. Se a gente não querer, o Senhor não tem como fazer. Ele é muito educado. O diabo é que entra e faz o que ele quer, pega uma brechinha e destrói tudo, mas o Senhor não. Por isso que no começo a Bíblia diz que Ele nos deu livre-arbítrio. Ele não quer ninguém ou robô e nem por obrigação, mas sim por amor. Um amor decidido todos os dias. Amém?
E por último, tem aquele que vive pela fé tem como seu maior alvo a salvação, a sua salvação, a volta de Cristo. Você tem como seu maior alvo a sua salvação? Você tem como maior alvo a volta de Cristo? Você tem esperado ansiosamente por isso? Ou todas as outras coisas têm vindo na frente disso? A Bíblia diz que em 1 Pedro 1:9 diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O alvo da sua fé tem que ser a tua salvação. O alvo da sua fé, primeiramente, tem que ser a volta de Cristo. Tem que ver como é que você está para a volta de Cristo. Tem que ver como é que eu estou vivendo para a volta de Cristo. Como é que está meu coração. Como é que está a minha mente por essa salvação. Ansiando ou não, uma vez salvo, salvo para sempre, já aceitei Jesus, está tudo certo. Não está tudo certo, não. Não está tudo certo mesmo. Amém? Convidar a igreja para estar de pé, se levantar. E